O fogo no altar das nossas vidas. Êxodo capítulo 3, versos de 1 a 5. Então diz assim a palavra do nosso Deus. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe, e apareceu-lhe o anjo do Senhor, numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha. Por que a sarça não se queima? Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, no meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Amém. Ó Deus, Senhor Todo-Poderoso, graças te damos, ó Deus, porque ao ouvir o teu chamado, sim, Pai, ouvimos o teu chamado, e queremos também, ó Deus, permanecer sempre na terra santa, no lugar, ó Deus, santificado pela presença do Senhor, pela presença do Senhor em nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, ó Deus bendito, vem, ó Espírito Santo, e chama a cada um de nós que agora ouve essa mensagem, a cada um de nós que foi trazido aqui pelo Senhor. Ó Deus, chama, revela-te, ó Deus, e mostra, Senhor, a sua intenção para cada um de nós, e dispõe, meu Deus, o nosso coração para servir a Ti, meu Pai, como o profeta pediu. Senhor, converte-nos a Ti, meu Deus, converte-nos a Ti, e nós seremos convertidos. Assim como o profeta, ó Deus, clamou naquele dia, nós clamamos agora. Converte-nos a Ti, Senhor. Amém, ó Deus. Converte-nos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Queridos, ainda falo mais uma vez essa parte, porque é necessário trazermos essa história. Moisés havia crescido no Egito 40 anos, vivendo no palácio, como filho da filha de Faraó, neto de Faraó, e de repente ele se envolve em um homicídio, porque ele matou um egípcio que estava maltratando um hebreu, escravo, e por isso Moisés tem que fugir. Moisés foge, vai para o deserto de Midian, e ali a Bíblia nos conta que Moisés ficou lá, meus irmãos, durante 40 anos. 40 anos sem que nada acontecesse. 40 anos numa rotina, talvez até medíocre, de todos os dias levar a ovelha, trazer ovelha, levar ovelha. 40 anos cuidando de ovelhas que nem eram dele. 40 anos. Depois de 40 anos de glória, 40 anos numa sequidão de deserto. Quando esse deserto vem sobre nós, meus irmãos, esse deserto é uma prova de fogo. Esse deserto, meus irmãos, é uma resistência de fé. Esse deserto é uma provação das nossas convicções. Esse deserto, meus irmãos, é um lugar de esvaziamento de nós mesmos. Porque para Deus encher algo, esse algo tem que estar vazio. E se nós tivermos na nossa vida a glória do Egito, Deus não pode encher. Nós temos que nos esvaziar. E o Egito tem sido tipificado como este mundo. Faraó tipificado como Satanás, que governa esse mundo e que oferece a glória desse mundo até o Filho de Deus. Se prostrar e me adorares, te darei a glória desse mundo. Então, queridos, Moisés agora, 40 anos se esvaziando, 40 anos sem expectativa, ele poderia se conformar àquilo, ele poderia se conformar àquela situação e pensar: a minha vida acaba aqui, é só isso mesmo, não tem mais nada. Ele poderia ser ainda um homem que olha o horizonte,
Um homem que o seu olhar não se atém apenas àquelas ovelhas naquele lugar, mas ele olha o horizonte, ele eleva os olhos para os montes, ele está indo em busca de alguma coisa, porque a sua alma não está conformada, a sua alma não está satisfeita. Querido, você está satisfeito com Deus? Com a sua vida com Deus? Com o que você tem hoje na presença de Deus? Com o que você produz no reino de Deus? Com o que você é útil no reino de Deus? Será que nós estamos satisfeitos? Não, Moisés não estava. Moisés não estava. Ele olhava, aqueles 40 anos em que nada acontece, mas Moisés continuava olhando. Olhar, a Bíblia fala no Salmo 121, eleva os meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro. E nesse dia, ele leva as ovelhas para o Monte Horebe. E ele então eleva os olhos para os montes. E de repente, queridos, depois dessa sequidão e estio de 40 anos, Moisés vê um fogo. Mas Moisés não viu um fogo de combustão espontânea ali naquele deserto. A Bíblia fala, queridos, que o próprio Deus apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio da sarça. O anjo do Senhor é a tipificação, é Deus. Deus, ele assume a forma de um anjo para vir à terra. Então é o próprio Deus. Aquele anjo, ele é o próprio Deus numa forma angelical. E a Bíblia diz então que aquele anjo, queridos, ele veio como fogo. É um anjo de fogo. Os serafins são anjos de fogo. Ele veio então ali como aquele anjo de fogo. E então ele parou naquela sarça. E a Bíblia diz então que a sarça queimava. O fogo estava ali, mas ela não se queimava. Porque era o fogo de Deus. O fogo de Deus, ele não vem para destruir. O fogo de Deus vem para construir. Obviamente o fogo de Deus vem para purificar, para separar. Então Moisés olha para aquilo. Então depois de 40 anos, o seu olhar finalmente vê algo diferente. E quando ele viu algo, e quando ele percebeu que havia ali algo diferente, algo que impactou o seu coração, ele diz assim: eu irei ver essa grande maravilha. Querido, ele sabia que era algo maravilhoso. Eu vou ver essa maravilha. Deus te convida, Deus te chama para ver maravilhas, mas nós temos que abrir os olhos, nós temos que olhar para os montes, nós temos que ficar na expectativa de ver a manifestação de Deus. Ah não, pastor, já tem um mês que eu estou orando, já tem uma semana, já tem 2 semanas. Foram 40 anos. Foram 40 anos. Você vai pensar, Moisés, 40 anos no Egito, 40 anos no deserto de Midian, já tinha 80 anos. Ah, meu Deus, 80 anos. Agora, um homem talvez velho e cansado. Queridos, a Bíblia diz que Deus chama os cansados. E a Bíblia fala que mesmo na velhice, nós ainda daremos frutos. Há pessoas que pensam que porque a idade chegou, acabou a vida. Não, é hora de começar, é hora de começar, é hora de Deus manifestar em nós a sua glória, talvez a nossa maturidade, talvez agora o nosso foco, a nossa visão esteja muito mais amadurecida para nós compreendermos essa manifestação extraordinária de Deus. Então Moisés, quando ele viu o fogo, ele foi em direção a ele não foi contrário, ele não deixou para outra semana, ele não deixou para o mês que vem, ele não deixou para outro dia, ele viu aquela maravilha e disse: eu irei. Deus tem algo maravilhoso, mas a gente tem que levantar, tem que ir, tem que caminhar, tem que romper, tem que atravessar, tem que ir em busca, queridos. É assim que Deus se manifesta. Deus olha os homens que estão agindo, que estão cansados, que estão trabalhando, que estão ocupados. Deus fala: é a esse que eu vou me manifestar agora. Moisés aos 80 anos, 40 anos, pastor de ovelha alheia no deserto, e Deus fala: eu vou me manifestar a ele, porque este homem, embora cansado, embora 80 anos, a glória de Deus não respeita a idade. A glória de Deus não respeita o cansaço. A glória de Deus não respeita a ocupação. Porque Deus não se limita a nada disso. Quando a glória e o poder de Deus vem, queridos, Ele nos levanta, Ele nos fortalece, nos dá poder, nos dá autoridade. Lembro bem de Caleb falando aos 85 anos, na hora da ocupação da terra de Canaã. Ele falou com Josué:
Josué, quando nós visitamos essa terra, eu tinha 45 anos, agora, Josué, eu tenho 85 e eu estou tão forte quanto aquele tempo. Eu posso entrar e guerrear e tomar a cidade. Josué, então vai e toma a cidade. E ele foi e tomou a cidade. Eu estou tão forte quanto aos meus 40 anos. Queridos, é a glória de Deus, é a ação de Deus, é o fogo de Deus que vem em nós e nos renova, nos dá propósito, nos dá motivação, nos dá poder para nós agirmos. Esse é o fogo de Deus. Então Moisés, queridos, quando ele viu aquele fogo, ele foi em direção a ele, queridos, e aquela visão do fogo, ela foi corroborada pelo chamado. Deus falou: Moisés, Moisés. Deus chamou Moisés pelo nome. Queridos, Deus nos chama pelo nome. Amém. Deus chama a cada um de nós. Ele chama pelo nome. A Bíblia fala que Jesus conhece as suas ovelhas e ele sabe o nome de cada uma delas. Sabe o que é isso, queridos? É intimidade. Sabe o que é isso? É respeito. Sabe o que é isso? É identidade. Ele sabe quem nós somos, então ele nos trata pelo nome. Então, quando nós vemos aqui Deus chamando Moisés, Moisés, queridos, não era apenas Moisés que Deus estava chamando. Deus estava me chamando. Quando eu leio o texto, eu vejo aqui: então disse Deus, Naasson, Naasson. Deus está te chamando. Amém. Deus está te chamando. Então você vai pensar: peraí, então disse Deus. É o seu nome que ele disse. Deus hoje está falando, é o seu nome. Deus está chamando hoje, é você. Deus está chamando você. E Moisés, então, naquela hora, ele respondeu. Olha o que a Bíblia diz que Moisés respondeu: eis-me aqui. Eis-me aqui. E que nós encontramos nessa manifestação extraordinária de Deus, queridos, é que Deus chama. Deus chamou 2 vezes. Deus chama e Deus chama de novo, porque Deus chama com advertência. Vem, Moisés. Moisés, você vem, mas você tem que tirar a sandália dos pés. Tira a sandália dos teus pés, porque este lugar é santo. Nós temos que ter concepção do que é a santidade de Deus, do que é uma vida santa a serviço de Deus. Porque, queridos, para estar a serviço de Deus, é preciso que haja santidade. Nenhum de nós vai usar algo, vai manter um relacionamento, uma utilização daquilo que está sujo, que está imundo, que está contaminado. Então Deus falou: Moisés, estou te chamando, mas saiba que eu te chamo em santidade. Deus é santo, e o chamado dele para nós é que nós sejamos também santos. Moisés queria ver o que estava acontecendo, mas Deus queria muito mais do que isso. Muito mais do que isso. Moisés veio. Deus falou: Moisés, tira a sandália dos pés, porque o lugar que você está é santo. Deus, na verdade, queridos, mandou tirar a sandália para Moisés permanecer na presença dele. Porque o que Deus quer conosco, meus queridos, é um relacionamento de amor. Um relacionamento. Moisés estava ali à deriva, pensando: será que Deus me ouve? Será que Deus está me ouvindo? Será que Deus está vendo a minha condição? Mas a Bíblia fala que Deus, ele atentou para a condição de Israel lá no Egito como escravo. Deus atentou e Deus então foi em busca de um homem para libertá-los. Queridos, esse mundo que nós estamos é o Egito. As pessoas que estão por todos lá são os escravos de Faraó desse mundo, que é Satanás, com o pecado, que escraviza o homem e mata o homem, tira do homem o direito. Não, pastor, eu estou fazendo isso porque eu gosto, porque eu sou livre. Não gosta, não é livre, é escravo. É escravo, é escravidão. Não, é porque eu quero fazer isso, não quero não. Você está fazendo porque é escravo do pecado. A Bíblia fala isso, é escravo do pecado. Então Deus chamou o Faraó, chamou Moisés, Moisés, vai Moisés.
E Deus nos chama para libertar também as pessoas que estão ao nosso redor. Meu Deus, nessa condição. E aqui, durante aqueles 400 anos que eles ficaram no Egito, muitos nasceram na condição de escravos. E morreram na condição de escravos. Para muitas pessoas, a vida era aquela escravidão. Não sabiam o que é ser livre. Mas agora chega um homem, mensageiro de Deus, e disse: olha, Deus me manda trazer liberdade. E aí muitas pessoas vão falar, como os religiosos falaram com Jesus. Jesus falou: conhecereis a verdade vos libertará. Eles falaram assim: libertar de quê? Não somos escravos. Não somos escravos. Quer dizer, eles não sabiam que eram escravos, eles não sabiam que estavam mortos. Eles não sabiam. Então, há muitas pessoas no Egito que não sabiam o que é liberdade. Há muitas pessoas hoje nesse mundo que acham que essa escravidão do pecado, distância de Deus, sem um relacionamento com Deus, sem algo que modifique a sua vida, a sua conduta em relação a Deus, ao seu reino, para muitas pessoas, eles nem sabem o que é isso. Não sabem. E vou falar mais, meus irmãos. Os hebreus eram um povo de Deus escravizado. Meu Deus, tem povo de Deus escravizado? Tem! Tem muita gente que se considera: eu sou de Deus, eu sou de Jesus, e fala o nome de Jesus, fala o nome de Deus, mas ele é escravo. Por quê? Porque a vontade que é feita não é a vontade de Deus, é a sua própria vontade, e isso é escravidão pecaminosa. Porque eu não vou impor condições para Deus. Deus falou: Moisés, tem que tirar a sandália, viu? Moisés, para vir aí em santidade. Tem muita gente que sabe o que faz? Ah, assim eu não quero não, e vai embora. Ou então fala: a Deus, então tá bom, o senhor fica daí que eu fico de cá. Não precisa chegar perto não, o senhor fica daí que eu fico de cá. E as pessoas pensam que estão servindo a Deus do seu próprio jeito, na sua própria modalidade, fazendo a sua própria vontade. Não, meus queridos, Deus vem para mover com poder. E o poder ele levanta, o poder ele extravasa a limitação humana. E isso tem que ser mostrado, tem que ser provado no dia a dia, com as nossas atitudes. Deus queria que Moisés fosse libertar o povo no Egito. Deus tinha uma missão para ele, assim como Deus tem uma missão para todos nós. Mas, queridos, o relacionamento com Deus precede a missão. Antes de você ter uma missão, tem que ter um relacionamento com Deus. Um relacionamento estreito com Jesus. Por isso que ele falou: olha, tira a sandália. Tira a sandália. Porque é a pureza, é a renúncia, é a limpeza. Abre mão daquilo que talvez pareça importante. Queridos, é um relacionamento. E o princípio de um relacionamento com Deus, ele é construído em santidade. E santidade acontece, meus queridos, por contato íntimo com Deus. Acontece por renúncia. Isso é tirar a sandália. Quando eu vejo um crente, uma pessoa recém-convertida, que começa a mudar os seus hábitos, ele está tirando a sandália. Ah, Jesus, que maravilha, meu Deus. Era mentiroso, não mente mais. Era sem vergonha, cobiçoso, não é mais. Ele está tirando a sandália. Tinha um vocabulário chulo, agora não tem mais. Está tirando a sandália. Era infiel a Deus, agora é fiel. Ou seja, vai tirando a sandália, caminhando para a construção de uma santidade, num relacionamento íntimo e poderoso com Deus. Contato íntimo, relacionamento íntimo, tempo exclusivo, lugar exclusivo, adoração pessoal, queridas, leitura na Bíblia, meditação na Bíblia, oração, jejum, que é uma escola de disciplina e de renúncia. É assim que nós construímos esse relacionamento com Deus. É com isso que nós construímos a santidade. Tirai a sandália dos pés. Queridos, a Bíblia fala assim: sede santos, como eu sou santo, diz o Senhor. Moisés, vem cá, mas tira a sandália. Deus te ama, mas impõe condições. Ninguém vai ao encontro de Deus e impõe a sua própria condição. Ninguém vai ao encontro de Deus e diz: ó Deus, eu sou desse jeito, tá? Deus fala: se é assim, você pode ser do jeito que eu quero. Deus é que sabe o que é melhor para nós. Eu sei que pensamentos tenho para vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então Deus é que sabe qual é o modelo, qual é a maneira,
qual é o jeito de viver, qual é a conduta, qual é o posicionamento. Por isso ele falou, sede santos. E falou também, sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. E a Bíblia fala mais, e o pecado não terá domínio sobre vós. Uai, peraí, pastor, mas eu aprendo que ninguém é santo, eu aprendo que ninguém é perfeito, eu aprendo que nós somos pecadores mesmo. Quem falou isso? A Bíblia não fala isso, a Bíblia fala sede santos, a Bíblia fala sede perfeitos, a Bíblia fala o pecado não terá domínio sobre vós. É isso que a Bíblia fala. Então quando Deus chama para ter um relacionamento com Ele, quando Deus chama para esse relacionamento gerar uma união de poder, Deus fala, agora vai para a missão, mas vai para a missão com poder. Queridos, é a santidade que traz poder. É a santidade que revela o poder de Deus em nossas vidas, para nós sermos úteis ao Senhor. É santidade, é intimidade com Deus, é ouvir o chamado de Deus, é prestar atenção no fogo, é ver onde Deus está agindo e ir para lá. Mas Satanás e seus demônios, eles ficam atentos ao ser humano, tentando roubar do nosso coração a esperança, tentando frustrar a nossa esperança. Porque de repente, quando Moisés chega diante de Deus e tira a sandália, Deus fala, Moisés, você vai agora lá no Egito. Você agora vai lá no Egito. De onde você fugiu? Você vai voltar lá agora, Moisés, para libertar aquele povo. Sabe, queridos, a gente concorda bem em atender o chamado de Deus, em ver o fogo da glória de Deus, em ouvir Deus chamando o nosso nome, em dizer, não, Senhor, eu renuncio o pecado, eu quero ser bênção. Aí Deus fala, mas agora você vai. Ah, meu Deus, mas é lá no Egito, de onde eu fugi um dia. Aí vem o inimigo para colocar na nossa cabeça os nossos traumas. Você fugiu de lá. Quem é você diante de Faraó? Você não é nada, Moisés. Hoje você não é nada. Você é um homem que está aí há 40 anos vagando em um deserto. Quem é você? E Moisés então fala com Deus assim, Deus, eu não posso ir. Não posso ir. Porque quem sou eu para chegar diante de Faraó? Deus fala, Moisés, não é você, eu sou. Moisés, eu sou, é que está te enviando, Moisés. Não é você, é eu sou. Queridos, quando Deus nos dá a missão, toda a diversidade precisa olhar para nós e ver, sabe quem? Deus. Tanto é que quando Deus comissiona Arão, irmão de Moisés, para ajudá-lo, Deus fala assim, você será Deus para Arão, e Arão será o seu profeta. Olha, você será Deus para Arão, e Arão será o seu profeta. Ou seja, você fala com o Arão, e o Arão fala com o povo. Você fala com o Arão, e o Arão fala com o Faraó. Olha que condição que Deus colocou Moisés. Sabe por quê, queridos? Porque quando nós estamos em comunhão com Deus, cumprindo a missão, quando nós abrimos a boca, é Deus que está falando. Quando as pessoas vão olhar para nós, elas precisam ver, sabe o quê? É a manifestação da glória de Deus. Precisa ver Deus em nós, é o resplandecer do seu fogo, do seu poder extraordinário. E depois que Moisés levantou várias objeções, finalmente ele foi. E Moisés, queridos, quando ele chegou no Egito, ele chegou com um poder arrasador. E Deus surpreendeu Moisés a cada dia. A cada dia havia um novo poder. A cada dia havia uma nova manifestação. A cada dia, queridos, havia uma nova manifestação no Egito. E a Bíblia fala que Moisés era poderoso em palavras. E a Bíblia fala que o varão Moisés era muito famoso no Egito. E as pessoas tinham medo e respeito de Moisés, inclusive os egípcios. O relacionamento com Deus, queridos, nos dá poder para fazer a obra de Deus. Não é você, na sua limitação, na sua condição. É o poder de Deus em nós. Mas nisso, então, nós aprendemos
que esse fogo que Moisés viu lá, que esse fogo que chamou a atenção dele, que foi a manifestação de Deus, queridos, esse fogo, ele tem que estar sempre em nossas vidas. Por isso que a Bíblia fala em Levítico, assim, olha, e o fogo arderá sobre o altar e não se apagará, porque o sacerdote colocará lenha nele todas as manhãs. Deus chamou Moisés para um relacionamento, queridos, e não houve outro homem na terra com quem Deus tivesse um relacionamento tão pessoal, tão íntimo, quanto com Moisés. E Moisés quase perdeu isso tudo. Porque ele falou com Deus assim, eis-me aqui, Senhor. Deus falou, então vai. Ele falou, não vou. Fica parecendo um povo. Não, Deus, eu estou aqui, Senhor, eu quero. Então vai. Não, Senhor, não vou. Vai. Que isso? Que vida é essa, então? Que antagonismo é esse? Eis-me aqui, Senhor, mas não vou, não? Você conhece alguém assim? Sim, Senhor, estou aqui, mas não vou, não. É isso, sabe, gente? Acontece, Deus falou, não, Moisés, você tem que ir, você vai sim. Não, Senhor, eu não dou conta. Não, Senhor, eu não sei. Não, Senhor, eu não sei falar. Não, Senhor, eu não sou ninguém. E começa a vir um monte de objeção. Por fim, falou, não, Deus, manda outro. E a Bíblia fala assim, e a ira de Deus se acendeu contra Moisés. Até quando a gente vai querer dar barrigada em Deus? Até a ira dele se acender contra nós? Até a ira dele se acender, e a ira de Deus se acendeu contra Moisés. Deus falou, Moisés, peraí, vou resolver isso aqui agora, estou cansado já. E Moisés falou, não, Senhor, peraí. Será que precisamos atrair sobre nós a ira de Deus? O fogo tem que estar aceso, meus irmãos, porque Deus é esse fogo consumidor, mas é o fogo que nos alimenta, que nos dá poder. É o fogo do relacionamento. Sabe, meus irmãos, é esse fogo que o relacionamento com Deus o mantém aceso sobre o altar. E a Bíblia fala, por que o fogo não se apagará? Por que aquele fogo não se apagará, como diz a Bíblia? Porque o sacerdote acenderá a lenha nele a cada manhã, todas as manhãs. O sacerdote vai acender fogo nele todas as manhãs. Porque a nossa relação com Deus deve ser renovada todas as manhãs. Por isso que fala, ó, o fogo tem que ficar aceso, não pode apagar. E o sacerdote vai colocar a lenha nele todas as manhãs para renovar essa comunhão, essa relação com Deus. E a Bíblia, gente, ela sempre fala de todos os dias, ela fala o pão nosso de cada dia. A Bíblia fala, né, basta a cada dia os seus cuidados. A Bíblia fala, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. A Bíblia fala, tome a sua cruz a cada dia e siga-me. Tudo com Deus, queridos, é a cada dia. É diário, não é semanal, não é mensal, não é quinzenal, não é anual. Todos os dias. Todos os dias. Tome a sua cruz a cada dia e siga-me. O fogo arderá sobre o altar e não se queimará. Aí eu pergunto, onde é que fica esse altar? O altar ficava no templo. E onde é que está esse templo? Paulo fala aos Coríntios dizendo assim, não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo? O altar fica no templo. Quem é o templo? Nós somos esse templo. Não sabeis que vós sois o templo do Espírito Santo? Do Espírito Santo, ele habita em nós. Então esse altar está no templo, e esse templo somos nós. Nós somos esse templo. E quem é o sacerdote desse templo? A Bíblia fala assim, Pedro, vós sois sacerdócio real, nação santa, povo escolhido, de propriedade exclusiva de Deus. Então, olha só, nós somos o templo. Nós somos o sacerdote desse templo. Quem é que coloca lenha no altar? A Bíblia fala, o sacerdote colocará lenha no altar todas as manhãs. Então nós somos o sacerdote que põe lenha no altar. Nós somos esse templo. E olha só, a Bíblia vem dizendo mais, que o fogo arderá sobre o altar. E o altar, meus irmãos, é lugar de sacrifício. O altar
era lugar de sacrifício. E que, meus irmãos, não pode ser confundido, não pode ser tratado como um palco. Altar não é palco. Palco é lugar de show. Altar é lugar de sacrifício. Sempre, meus irmãos, todos nós precisamos estar no altar. Estar no altar significa lugar de sacrifício. O altar é o lugar do sacrifício. E onde é que está o sacrifício? Nesse altar. Quem é o sacrifício? E a Bíblia então vem respondendo: apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ai, meu Deus, quer dizer então que nós somos o templo, nós somos o altar, nós somos o sacerdote, nós somos o sacrifício. Vocês estão vendo que tudo isso então envolve a nossa própria vida com Deus em todo o tempo? Nós é que somos isso. Então, quando a Bíblia fala que o fogo arderá sobre o altar e não se apagará, é a responsabilidade do homem de manter. Deus podia ter mandado um anjo lá no Egito, chamado Miguel, e mais aí uns 2 anjos, fala que vai lá, traz esse povo para cá. Não. O Evangelho, a libertação, ela foi negada aos anjos e atribuída ao homem, ao ser humano. Só quem esteve caído pode libertar alguém que está caído. Só quem foi escravo do pecado consegue libertar alguém que é escravo do pecado. Só quem foi perdido pode salvar alguém que está perdido. Só quem foi um cego, que hoje enxerga, pode salvar aquele que é cego. É a nossa missão, é o nosso propósito, é a nossa responsabilidade. Deus tem um propósito para todos nós, mas antes desse propósito de ir por todo mundo, está o relacionamento com Deus, que tem que ser afinado e justo, e o altar todos os dias mantendo o fogo aceso, para que nós tenhamos ânimo, para que nós tenhamos força, para que nós tenhamos ousadia, e sabendo que o inimigo espiritual vai tentar nos rondar, vai tentar frustrar os nossos planos, vai tentar confessar o nosso fracasso, a nossa incompetência, a nossa incapacidade, a nossa culpa. O inimigo vai tentar neutralizar as nossas ações. Mas quando nós olhamos o fogo mantém vida, e aquele fogo é o fogo de Deus, é o próprio Deus em nós. E ele diz: vai, e nós vamos no poder do nome de Jesus. Mesmo debaixo de acusações do inimigo, nós vamos e fazemos a obra do Senhor. Amém. O fogo do altar é o fogo que permanece. Então o fogo arderá sobre o altar. O que fazer para que o fogo permaneça aceso? O segredo é permanecer em Deus. Jesus falou assim: eu sou a videira e vós sois as varas. Aquele que permanece em mim, olha só, aquele que permanece em mim, eu permanecerei nele. Aquele que está em mim, a Bíblia diz, olha, esse vai dar muito fruto. E tão curioso, queridos, é que no Evangelho de João, no capítulo 15, Jesus fala sobre a videira verdadeira. Ele fala: permanecer em mim e eu permanecerei em vós. Gente, ele fala o permanecer 12 vezes. 12 vezes a expressão permanecer e os seus cognatos. 12 vezes. Fique pensando: meu Deus, o 12 é um número perfeito. 12 é um número perfeito. Quer dizer que a nossa permanência em Deus tem que ser perfeita. A permanência com Jesus Cristo tem que ser perfeita. Ou seja, não tem rupturas, não tem férias, não tem folga, não tem licença. Não tem. É continuamente. E Deus olha isso em nós, e Deus olha para mim, Deus olha para você e se alegra e diz: eis meu filho amado, em quem me comprazo, eis meu filho amado, que me dá prazer, me dá alegria. Por quê? Porque nós permanecemos nele, e ele em nós, e nós fazemos a sua obra, porque nós temos comunhão com ele. É a comunhão com Deus, é o relacionamento com ele que nos capacita para fazer a obra de Deus, porque o fogo permanece aceso em nós, para a glória de Deus. Amém. Queridos,
isso vence o pecado. Mas Jesus fala assim: mas se não permanecer em mim, são cortados e lançados no fogo e queimam e ardem. Se não permanecer em mim, é cortado. Por que ele fala isso, hein? Porque, meu Deus, meus irmãos, as pessoas precisam ter concepção de que aquele Jesusinho bonzinho, ele é santo. Ele é juiz de toda a terra. E ele julga com justiça. E ele não é um compassivo ao extremo de ser complacente com o pecado do homem e dizer não tem problema não. Tem problema sim. Ele falou, olha, se não permanecer em mim, é cortado, e é lançado fora, e é lançado no fogo, e vai arder, e vai queimar. Ah, queridos, então, essa relação com Deus, queridos, isso vence o pecado. Essa relação com Deus vai superar o pecado em nossas vidas. E assim, serviremos a Deus de todo o coração. Então, queridos, hoje, Deus está revelando o fogo a cada um de nós. Hoje, Deus está chamando você. Hoje, Deus está chamando para um relacionamento. Venha, mas aceite as condições de Deus, que é santidade. Que é esse fogo aceso do altar, todos os dias. Quando o pecado entra, meus irmãos, a primeira coisa que acontece, o fogo se apaga. O fogo se apaga. Às vezes, quando nós vemos tantos crentes, meus irmãos, sem poder, jururu, sem operância espiritual, oh meu Deus, o fogo está minguando, o fogo está apagando, porque o que apaga o fogo é o pecado, é o rompimento com essa santidade de Deus. Deus impõe condições que é santidade, um relacionamento em santidade. Nessa condição, o fogo arderá na sua vida continuamente, porque você vai permanecer em Cristo. Você vai permanecer em Deus. Quando nós declaramos isso, quando nós cantamos isso, nós estamos falando, Senhor, eu confesso isso, eu declaro isso para a minha vida. Quando nós falamos o que nós somos perante Deus, quando nós falamos o que Deus é para nós, nós estamos renovando a nossa fé, nós estamos acendendo o fogo de Deus em nossas vidas. E o fogo arderá no altar e não se apagará. E não se apagará. Deus chamou Moisés. E ele disse, eis-me aqui. Do meio da sarça, do meio do fogo, Deus chamou Moisés. Vamos fazer uma dinâmica aqui agora. E Deus chamou e disse. Quando eu falar, e Deus chamou e disse, Moisés, Moisés, você vai falar seu nome. Eu vou falar Nasson, Nasson. Você vai falar seu nome, seu nome. Ok? Vamos para isso aqui. Olha só. Deus, do meio da sarça, o chamou e disse, Nasson, Nasson. Outra vez. Deus, do meio da sarça, o chamou e disse, Nasson, Nasson. Deus te chamou? Deus te chamou? Amém. Deus te chamou. Deus te chamou. E Moisés falou, Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui. É interessante que eu comparo isso com a experiência do profeta Isaías. Que ele não apenas falou, eis-me aqui. Ele disse, eis-me aqui, envia-me a mim. Eis-me aqui, envia-me, Senhor. O Moisés falou, Senhor, eis-me aqui, mas não me envia não. Já o Isaías falou, Senhor, eis-me aqui, envia-me. Deus está te chamando para ter um relacionamento, para te enviar. Vai me enviar onde, pastor? Vai te enviar à sua casa, aos seus vizinhos, aos seus colegas de trabalho, onde quer que você esteja. É lá que Ele te envia, para que ali você faça o fogo de Deus resplandecer, que as pessoas precisam olhar para você e ver na sua vida um fogo aceso, vibrante, da presença de Deus,
para a glória de Jesus. Amém. Vamos orar? Fale com Deus agora sobre a sua vida. Fale com Deus agora sobre o seu chamado. Ele está te chamando agora. Vamos orar? Fale com Deus por um instante. Ó Deus Todo-Poderoso, Santo, Santo, Santo é o teu nome em toda a terra, porque o Senhor é Deus no céu, o Senhor é Deus na terra, e nós estamos aqui, ó Senhor, estamos aqui, ó Deus, com o nosso olhar atento. Ajuda-nos, ó Deus, a enxergar o fogo da manifestação do Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a ouvir o teu chamado. Ajuda-nos, ó Deus, a nos dispor, ó Deus, voluntariamente para atender o seu chamado. Ajuda-nos, ó Deus, a proceder como o profeta Isaías, Senhor, que se prontificou, ó Deus, para ser enviado pelo Senhor. Ó Deus de bondade, Deus de misericórdia, ajuda-nos, ó Deus, para que o fogo esteja sempre aceso no altar das nossas vidas e nunca se apague. Pai, em nome de Jesus, dá-nos, ó Deus, discernimento espiritual para nós fugirmos, Senhor Deus, da tentativa, ó Deus, desse mundo de apagar o fogo em nós, de frustrar as nossas expectativas, de nos fazer, ó Deus, um Moisés sem esperança, Pai, em sequidão e estio, meu Deus, como se a vida tivesse terminado. Ó Deus, em nome de Jesus, chama-nos, Senhor. Chama, Deus amado, a cada um de nós. Chama, Deus amado, essas pessoas que agora ouvem essa palavra. Chama-os, ó Deus, e batiza, Senhor, com o Espírito Santo e com fogo, Pai. Para que, ó Deus, esse fogo arda em nossa vida e que assim possamos fazer a obra do Senhor com alegria, com ardor no coração, com dedicação, Pai, por ansiedade da sua presença, por fome e sede do Senhor, da sua palavra, do seu Espírito, do relacionamento com o Senhor, do relacionamento com os irmãos. Oh Deus, dá-nos fome e sede, ó Deus, da sua presença, da sua palavra. Fome e sede de Jesus. Desperta em nós, ó Deus, essa fome e essa sede. E que o mundo, ó Deus, na tentativa, Pai, de nos fazer espiritualmente, ó Deus, decadentes, esquálidos, ó Deus, esfaimados, ó Deus bendito, que esse mal, Senhor Deus, seja rejeitado em nome de Jesus por todos nós, para que a nossa vida, Pai, seja uma vida livre a serviço do Senhor e do teu reino. Amém. Senhor, eis-nos aqui. Envia-nos, ó Deus, ao teu reino. Amém. Envia-nos, ó Deus, aos perdidos. Envia-nos, ó Deus, ao Egito. Envia-nos, ó Deus, a confrontar Faraó. Mas, ó Deus, assim como o Senhor deu a Moisés poder e autoridade, dá-nos também, Senhor, o poder para revolucionar esse Egito desse mundo, Pai, para confrontar esse Faraó, meu Pai, e libertar as pessoas que estão cativas. Amém. Oh Deus, e nós daremos a Ti, Pai, toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda a adoração, para a glória do nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém, amém. E amém. Graças a Deus. Amém.